Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o culto desta noite e nós vamos começar orando, agradecendo ao Senhor pela semana que passou e por essa semana que se inicia hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada pela semana, Senhor, que passou. Obrigada, Senhor, por nos proteger, por guardar a nossa família, guardar a nossa casa, Senhor. Obrigada pela saúde. Obrigada por este culto, por cada irmão que está presente aqui, Senhor. Nós te entregamos todo o louvor, toda a glória e que tudo que for feito aqui, seja para glorificar o Teu nome, Senhor. Que esta noite nós possamos sair daqui edificados, transformados, que o Senhor fale conosco, que o Senhor tire das nossas vidas aquilo que não te agrada, para que nós possamos ser filhos que te agradam, que vivem de acordo com a Tua palavra, Senhor. Abençoe a palavra, Senhor, que será ministrada, que seja uma noite de salvação, Senhor, para os que estão aqui, para os que entrarem por essa porta e também por aqueles que estão nos assistindo através da live, Senhor. Abençoa, Senhor, essa semana que vai começar, esse mês que começou agora, Senhor. Estamos caminhando para o final do ano e muito obrigada porque o Senhor nos sustentou e nos abençoou ao longo desse ano, Senhor. E te pedimos que o Senhor continue, através das suas misericórdias, cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós vamos fazer a leitura bíblica, que está em Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 11. Colossenses 2, a partir do versículo 11, do 11 até o 15. Eu vou ler um versículo e os irmãos, nós vamos ler de forma responsiva. Eu leio um versículo e a igreja lê o próximo. Diz assim a palavra do Senhor: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Então, essa noite é uma noite de ceia, onde nós lembramos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. E a cruz, para quem não crê nela, é loucura, mas para nós é a prova do amor de Deus e a garantia de que nós estamos perdoados, porque na cruz a nossa sentença de dívida foi cravada e foi paga por Jesus. Amém? E nós somos gratos por isso, porque através da cruz de Cristo nós podemos nos achegar a Deus. Então nós vamos louvar ao Senhor neste momento e a igreja pode continuar em pé para que nós louvemos a Deus.
só vós cantamos, Santo é o Senhor. Um novo som se espalhará. Santo é o Senhor poderoso. Santo
trouxeram seus dízimos e ofertas vão poder fazer a entrega. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, no teu poder mostrando a Os irmãos podem se assentar. Nós vamos chamar as crianças agora. Vamos orar por elas. Elas vão subir para o culto infantil. Vamos orar também pelos dízimos, pelas ofertas. Peço que o Valtinho faça essa oração. Irmãos, eu peço aos irmãos mais uma vez se coloquem de pé. Vamos estender nossas mãos sobre essas crianças, que são a bênção do nosso lar, a bênção da nossa igreja. Senhor Jesus, colocamos em Tuas mãos essas vidas tão preciosas, para que ao saírem e irem
para a sua classe de estudo bíblico, que elas possam ser alcançadas pela tua misericórdia, que elas possam ser revestidas do poder do alto, ministrado através dos professores que tão amorosamente transmitem o seu conhecimento a elas, que elas estejam com seu coração aberto para receber esses ensinamentos bíblicos, para que elas possam não só se tornarem pessoas maravilhosas, mas que possam fazer diferença no meio em que elas vivem. Que o teu poder e graça possa repousar sobre a vida delas nesse momento de aprendizado. Possa ser um momento alegre, feliz, e que essas crianças possam guardar nos seus corações tudo o que estão aprendendo aqui. Que possamos, ó Deus, nós sermos espelhos para a vida delas, Senhor, que possa refletir também o amor de Deus na vida dela, em casa, onde estivermos, aqui na igreja, que possamos ser também como elas, ó Deus, com o coração puro, com a alma latente, ó Deus, ansiosa, Deus, pela presença de Jesus dentro de nós. Te agradecemos pela vida delas e as abençoamos nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amém. As crianças vão subir e podem o pastor... se assentar, irmãos. Desculpa. E o pastor está com a palavra para a ministração da ceia. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu estava vendo essas crianças aqui e estava imaginando, elas são os futuros membros da equipe de som. Elas são as futuras pianistas, futuros pianistas, contrabaixistas, guitarristas, bateristas, pastores, missionários, diáconos, evangelistas. Eu olho essa grande quantidade de crianças, já estou vendo lá no futuro, porque um dia, todos nós somos crianças também, e ficamos nessa expectativa, mas um dia nós seremos substituídos, e serão por essas crianças aqui. Por isso nós temos que valorizar, cuidar delas, orientá-las, porque elas já são a igreja de hoje, mas certamente serão a igreja de amanhã. Hoje é o primeiro domingo do mês de novembro, é dia de celebração da ceia do Senhor, é dia de retorno do pastor, é dia de cantar parabéns depois do culto. Vai ter uma festa surpresa lá, ele não sabe ainda, mas vai ter uma surpresa aí. E celebração da ceia é algo que não pode cair em rotina. Celebração da ceia do Senhor é única, onde nós lembramos aqui, como disse a Aline, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E devemos dar honra, glória, como cantamos, ao Senhor Jesus, porque Ele bondosamente, amorosamente, misericordiamente, graciosamente veio a este mundo para entregar a sua vida em nosso favor. E hoje nós vamos lembrar, nós vamos tirar uma fotografia da cruz do Calvário, Jesus no centro, dois ladrões, um à esquerda e um à direita. Nós vamos lembrar desse que foi crucificado no meio, Jesus Cristo, Ele que veio dar a vida por nós. E antes dele dar a vida por nós, Ele teve uma última ceia, uma última refeição com os seus discípulos.
E esta celebração, e esta ceia, esta refeição, se transformou no que nós falamos hoje da celebração da ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Não é Santa Ceia, a gente não pode falar Santa Ceia porque ela não confere graça. É a ceia do Senhor, foi Ele que instituiu e nós devemos obedecer ao que Ele mandou. Por dois motivos: um, porque é uma ordem, é uma ordenança, e o segundo é porque é uma lembrança, é um memorial. Nós temos que lembrar deste sacrifício, porque o próprio Jesus sabe que a nossa memória é falha, é fraca, então mensalmente a gente precisa relembrar aquilo que Jesus fez por nós. E Ele deixou escrito vários textos aqui, um deles está em Marcos, capítulo 14, que diz o seguinte, a partir do 22: E enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: Tomai isto, é o meu corpo. Em seguida, tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou: Isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de haverem ceado, depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Aqui é só um dos textos que fala sobre a celebração da ceia, que é importante, que é necessário e que é uma ordem do Senhor Jesus. O pão e o vinho fazem parte deste cerimonial. O pão representando o corpo de Jesus e o sangue representando ou simbolizando o sangue de Jesus. Aqui tipificado no suco de uva, não é vinho verdadeiramente, mas é o suco de uva que representa aí o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu quero pedir auxílio aos diáconos, não sei quem que está escalado aqui, se não tiver, escala agora aí, tá lá. Tem alguém já? Não. O irmão Marcos está tranquilo. O irmão Marcos é Cleide, o casal aí. Nós vamos entregar o pão e o cálice simultaneamente, e vocês aguardem a distribuição de todos, e depois nós faremos a celebração. Nós vamos entoar o hino de número 83, enquanto os diáconos estarão distribuindo o pão e o cálice. Ó Senhor Jesus, numa cruz exposto ao desprezo-se, será que a pensar muita gente indo sofreste, veio tanto foi por mim. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Sangue tu verteste pra me salvar, deste tua vida, meu Redentor.
salvar. Eu confio em ti, teu amor sem te sofreste, tanto creio foi por mim. Vamos cantar a última estrofe mais uma vez? A última. Tua maldição do pecado tu levaste, pois sobre ti, Senhor, gozo e paz nenhum herdeiro teu sofreste, tudo creio pelo amor. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem te sofreste, tanto creio foi por mim. Pegue aí o pão e vamos dar graças, vamos agradecer a Deus, porque Jesus, Ele entregou o seu corpo foi dilacerado em nosso favor. Irmão diácono, irmão Marcos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai Celestial, queremos nessa noite, Senhor, agradecer por ter enviado o seu Filho, para que com o sacrifício dele na cruz, nós fôssemos libertados da morte pelo pecado. Por isso, nessa noite, queremos agradecer em nome de Jesus. Amém. Em memória do sacrifício do Senhor Jesus, comamos todos deste pão, irmãos. Agora, pegue do seu cálice e nós vamos orar agradecendo, porque Jesus veio a este mundo e entregou, derramou o seu precioso sangue em nosso favor. Irmã diaconisa Cleide. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Deus, para Te agradecer. Obrigado, ó Pai, por ter enviado Teu Filho para morrer na cruz do Calvário, Pai, por nós. Por Ele ter derramado o Teu sangue, por todos nós, ó Pai. Obrigado porque nós lembramos, Senhor, deste sacrifício naquela cruz, ó Pai. E neste momento, nós sentamos-se à mesa, Senhor, para cear contigo e lembrar, Senhor, da Tua morte de cruz. Nós somos gratos, Senhor, e neste momento nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Em memória do sacrifício de Jesus, bebamos todos deste cálice, irmãos. Obrigado, Senhor Jesus, por permitir, mais uma vez, participarmos da celebração da ceia do Senhor, que o Senhor mesmo instituiu e nos ordenou e pediu para lembrarmos o sacrifício do Senhor. E nessa noite estamos lembrando. Sabemos que não foi fácil, Senhor. O Senhor entregar o seu próprio corpo, o seu sangue ali naquela rude cruz. Mas obrigado, Pai, por causa deste amor tão grandioso que o Senhor tem por nós. Obrigado. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, hoje quando terminar o culto, os irmãos não vão embora. Nós teremos uma comemoração. Dia 24 de outubro foi aniversário do pastor Otaviano. E a igreja preparou uma pequena festividade para celebrar o aniversário do pastor. Eu creio que o presente vem depois, pastor. Não será entregue hoje. Mas peço que o senhor venha até aqui. O maior presente que nós podemos receber de alguém é a oração. É uma das provas de que nós amamos alguém, é quando nós oramos por essa pessoa. E nós temos orado pela vida do senhor, pastor Otaviano. Eu sei que não é fácil ser pastor. Imagino que é muito difícil. Lidar com o ser humano não é fácil. Mesmo quando esses seres humanos são cristãos, continuam sendo seres humanos, então é difícil. E meu desejo é que o Senhor Deus derrame sobre a vida do Senhor muita sabedoria, visão espiritual, para que o Senhor continue conduzindo esse rebanho de acordo com a vontade do Senhor Jesus, que é o exemplo de pastor, porque foi o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E nós vamos pedir a esse pastor, ao sumo pastor neste momento, que abençoe o nosso pastor. Amém? Eu vou pedir para que o Eiji venha aqui à frente e faça essa oração pelo pastor, para que Deus continue abençoando, dando saúde, dê muitos anos de vida a ele. E vou pedir que a igreja se levante, estenda uma das suas mãos na direção do pastor. E vamos continuar, irmãos, cobrindo a vida do nosso pastor com oração e pedindo que Deus dê a ele sabedoria, saúde, paz e a visão daquilo que Deus quer que ele faça à frente dessa igreja. Coragem para fazer aquilo que precisa ser feito, muitas vezes, e discernimento vindo de Deus. Amém? Eiji, por favor, nos eleve a Deus em oração. Senhor, nosso Deus, te agradecemos imensamente pela vida deste homem que fisicamente nos conduz aqui nesses últimos 10, 11 anos. E agora ele, renovado, retorna aqui para o nosso meio. Após suas férias, após esse descanso com a sua família, ele retorna, ó Deus, pronto para mais uma jornada, mais um ano, e envelhecido, ó Deus, como todos nós. Todos nós, a cada ano, envelhecemos, porque assim é o teu plano, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida deste homem que está em nossa liderança. E te pedimos, ó Pai, que essa liderança esteja cada vez mais sob a tua vontade, Pai. Que o teu Santo Espírito esteja iluminando a mente do pastor Otaviano, que o teu Santo Espírito esteja cuidando da vida dele, para que ele possa estar tranquilo, cuidando das nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos ter um espírito de submissão, espírito de subordinação, de sabermos que Ele é a pessoa que nós colocamos para nos liderar e que devemos obedecer, ó Deus, aos planos que Ele coloca na direção da Tua igreja. Ó Pai, sê conosco, ó Deus, porque dependemos de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Graça e paz, irmão, mais uma vez. É bom retornar. É bom estar de férias, mas é bom retornar também. Viajei um pouquinho, fiquei quase 2 semanas lá em Santa Catarina, 12 dias propriamente, né? E convivendo com um filho, nora, 2 netinhas, as filhas do Otávio. Foi um tempo muito gostoso, muito agradável. E realmente férias, todos nós precisamos. Eu sei, os irmãos também tiram férias e precisa mesmo, viu? Precisa desligar um pouco do trabalho, desligar até da igreja um pouco, para poder recuperar as forças, né? Fazer outras atividades que normalmente não dá para ficar viajando todo dia, né? Ontem foi aniversário da outra netinha aqui de São Paulo, a Beatriz. Muito agradável também ver ela fazendo 4 aninhos. Tem uma escadinha, tem uma de 4 aqui, tem em Santa Catarina, uma de 3, uma de 1 ano, e está para vir uma aí, 0 ano ainda, com a escadinha 4, 3, 1, 0, da Daniele, que está gestante já, acho que indo para o 5º mês, então já está bem adiantado ali, né? É a Gabriela, ou Gabriele, não sei. Mas é muito bom. Mas e aí, tantas notícias boas, agradáveis, mas ontem a irmã Iná já perdeu um irmão. Aliás, só tem ela, esse irmão e mais uma irmã. Essa irmã mora com esse irmão e de repente ela foi chamar ele lá num quartinho, que ele dorme separado lá, e aí ele não respondeu, tiveram que abrir a porta à força, e aí ele já estava morto, né? E ela está muito triste, por isso que ela não veio hoje de manhã, e hoje à noite também não. Mas na próxima quarta-feira, os próximos domingos, ela estará conosco. E não é fácil. Quem já perdeu um ente querido sabe que não é fácil. Mesmo tendo Jesus na nossa vida, o emocional afeta, abala bastante, né? Então sabemos que não é fácil. Nós vamos ter aquele momento de oração, irmãos, que a gente sempre faz, que é um momento muito agradável no culto, de orarmos uns pelos outros, orar pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa própria vida. Então ore aí, nos próximos 2 minutos, faça uma oração individual, silenciosa. Deus lê o que você está pensando, o que você está imaginando. E aí depois eu farei uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos diante da tua presença para glorificar o teu nome. Queremos nesse momento, ó Deus, pedir pela vida da nossa igreja. Queremos te agradecer, Senhor, e pedir que o Senhor fortaleça cada membro da nossa igreja, visite a cada família, esteja dando a provisão
para a tua igreja, para o teu povo, meu Pai. Ó Deus, eu quero te pedir pelos projetos da igreja que ainda tem pela frente, ainda este ano, e pelo próximo ano, que o Senhor esteja abençoando ricamente esta igreja, que ela possa crescer e multiplicar-se, pois este é o objetivo do teu Filho amado Jesus, trazendo o evangelho de salvação para a humanidade. Queremos te agradecer e ao mesmo tempo te pedir pelas nossas famílias, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê a cada dia mais harmonia nos lares, mais compreensão, mais entendimento, mais amor, mais diálogo, mais aceitação, que os nossos lares sejam realmente, Senhor, lugares maravilhosos, que possamos sentir bem, e que o teu Filho amado Jesus possa se sentir bem na nossa casa, meu Pai. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa individualmente que está aqui, aqueles que estão na live, nos assistindo ou prestando um culto à distância. Abençoe, ó Deus, cada vida individualmente. Se alguém estiver passando por algum problema, que o Senhor venha intervir nesta noite. Seja problema de relacionamento, problema financeiro, problema conjugal, problema de vício, Senhor, não sei, o Senhor sabe todas as coisas, mas se houver alguém aqui, que o Senhor liberte, cure, santifique, Senhor, para que possamos ser vasos nas tuas mãos para proclamar o teu evangelho. Já te agradecemos pelas maravilhas que o Senhor tem feito na vida dos teus servos. São muitos, Senhor, são muitas bênçãos que já recebemos do Senhor, e queremos nesta noite te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. Mesmo nós sendo imperfeitos, sendo falhos, o Senhor continua perfeito. O Senhor continua fazendo impossíveis nas nossas vidas. E por isso nós somos gratos, Senhor. Pedimos que o Senhor entre com providências na vida daqueles que estão se sentindo triste ou abatido por alguma coisa, Senhor. Visita nesse momento, Deus, a irmã Inajá, que perdeu ontem o seu irmão, e o Senhor conhece a vida dela. Qualquer ser humano o Senhor conhece e sabe que emocionalmente nós nos abalamos, entristecemos pela partida de um ente querido. Visite a ela, conforte o seu coração através do Espírito Santo. E também aqueles que recentemente perderam algum ente familiar. Ó Deus, parece uma ferida que não fecha. Mas nós te pedimos, ó Deus, o tempo passa, mas a saudade fica. Mas contamos com o teu Espírito Santo Consolador, que conforta os nossos corações. Continue nos abençoando, Senhor. Abençoe os visitantes que estão conosco, aqueles que estão na live, aqueles que estão aqui no presencial, Pai. Fala conosco nesta noite através da tua palavra. Toma o teu servo como instrumento vivo nas tuas mãos, para falar aos nossos corações. Fica conosco, Senhor, durante esse culto, hoje e para todo sempre.
Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, os irmãos estavam falando aqui, eu estou pensando numa doideira aqui. Deus escolhe líderes imperfeitos para liderar pessoas imperfeitas. Olha que doideira isso. Não deveria ser anjos que vêm aqui e lidere, e pregue, e pastoreie, mas Ele escolheu pessoas comuns. Eu sou de carne e osso, falho, mas Deus assim o quis, escolheu alguns. Por isso que eu disse que daquelas crianças que estavam aqui, tenho certeza, Deus vai chamar muitos para a sua obra, para o seu trabalho. Porque foi assim conosco, nós éramos adolescentes. Eu era adolescente quando fui chamado pela primeira vez, chamado para conversão, para salvação. E já com uns 25 anos, 26, me chamou para o seminário para estudar, senti o chamado do ministério pastoral. Mas foi assim, e um dia nós vamos partir. Eu vou partir, a pianista vai partir, mas o piano não vai silenciar. O baterista, tem um baterista novo hoje aqui, mas vai partir também. Mas a bateria sempre vai ser tocada. O baixista um dia vai partir, o guitarrista também, mas Deus vai colocar alguém para substituir. E vai ser essa meninada, crianças, adolescentes aí que vão assumir o nosso lugar. Mas Deus é perfeito em tudo isso, né? Ele sabe o que faz. Irmãos, gostaria de meditar convosco nesta noite no livro de Lucas capítulo 5 de 1 a 7. Lucas capítulo 5 de 1 a 7. Peço aos irmãos que se coloquem em pé. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Ele solicitou que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Até aqui, até o 8, tá bom. Irmãos, podem assentar-se. Que o Senhor fale ao seu coração nesta noite.
tema da mensagem desta noite é sobre a tua palavra. Deixa eu ver se eu daqui consigo. Ah, consigo. Espera aí, deixa eu me... Põe de novo, André. Primeiro aí. Ah, não, tem que voltar aqui. Sobre a tua palavra. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Aliás, tem todo o poder. Mas a palavra de Jesus também tem todo o poder. Olha o que aconteceu. Outra doideira também, você pode pensar, mas que é isso que aconteceu? Os discípulos estavam num barco pescando à noite. À noite é o melhor horário para se pescar. E eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. E de manhã estavam lavando as redes sem um peixe no barco. Jesus, acho que ele pegou o barco e falou, já que não pescaram nada, eu vou usar esse barco. E começou a ensinar a multidão. Mas depois, olha só como Deus não nos deixa sem provisão. Eles não tinham peixe para comer naquele dia. Mas Jesus não ia deixá-los sem provisão, sem comer peixe naquele dia. E depois da pregação, aí veio uma ordem, veio a palavra em forma de ordem para os discípulos. Lancem as redes. Vão um pouco mais profundo e lancem as redes. Aí o Pedro, que é o mais atirado de todos, é o mais afônico, atônico, chegou e falou, mas mestre, nós pescamos a noite inteira. Nós pescamos no raso, nós pescamos no fundo, nós lançamos a rede na proa, na popa, a bombordo, a estibordo, não pegamos nada. Como o senhor está falando para a gente ir para o mar de dia agora e lançar a rede? Mas, graças a Deus que teve um mas na vida dos discípulos. Mas, Pedro falou, sobre a tua palavra, vamos lançar as redes. Sobre a tua palavra. Porque pela minha, eu parava por aqui. O ser humano é muito falho, pessimista até. Mas nós precisamos crer na palavra de Jesus. E que quando ele fala, por mais absurdo, por mais doideira que seja, é preciso obedecer. Aqueles homens eram pescadores profissionais. Jesus não sabia nem pescar. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro, trabalhar com madeira. Mar era para profissionais. Mas olha só o que estava acontecendo com profissionais da pescaria. Profissionais da pescaria antes da palavra de Jesus. Lavavam as redes da frustração. Lavavam as redes da tristeza. Lavavam as redes da decepção. Porque não tinham pegado nada. E agora, depois da palavra de alguém que não é especialista em pesca, mas é especialista em milagres, mas é especialista no impossível, dá a sua palavra. E depois da palavra de Jesus,
eles lançaram as redes da obediência. Eles lançaram as redes da esperança. Lançaram as redes da vitória. Glórias a Deus que Pedro ouviu a palavra de Jesus. E sobre a tua palavra lançaremos as redes. Irmãos, isso serve para nós hoje. Para que quando as circunstâncias da vida dizem uma coisa, mas Jesus diz outra, confie na palavra de Jesus. E fale para Jesus: Senhor, qual é a tua palavra? O que o Senhor me diz sobre isso? Vá para o seu quarto de oração e fale com Deus: Senhor Jesus, que palavra o Senhor tem para mim? Todos aqueles, na época de Israel, que tiveram que lutar contra os seus inimigos vizinhos, quando eles consultavam a Deus e Deus falava, não vai, e não iam, eles se davam bem. Quando Deus falava, pode ir, a vitória é de vocês, eles iam e conseguiam a vitória. Então, a palavra de Jesus, irmãos, é poderosíssima. Dizer que é só poderosa é pouco. Tem que usar aqui superlativo. Sem confiar em Jesus. Presta atenção, irmãos, você aí, está me ouvindo? Você aí na live, você que está nos visitando, olha, sem confiar na palavra de Jesus, nossas redes estarão sempre vazias. Sem confiar na palavra de Jesus, as nossas redes, voltaremos sempre da pescaria com as redes vazias. E Deus é poderosíssimo, porque através de uma palavra, Deus criou o mundo. É através de uma palavra, Deus pode mudar o rumo da nossa vida. Deus pode mudar a nossa sorte. Deus pode mudar o nosso destino através de uma palavra dele. Mas uma palavra que precisa ter fé, confiança, obediência, para poder chegar lá na vitória. Vamos ver o que aconteceu com Pedro, que tipo de rede que ele lançou e que rede que nós hoje precisamos lançar. Você lança as redes, Deus lança os peixes. Você dá um passo de obediência e Deus dá a provisão. Por que eles estavam lavando as redes, irmãos? Já pararam para pensar? Porque todo pescador faz isso. Eles pescam onde? Na água. A rede não devia estar limpa? Se está na água, seja no mar, seja no rio. Mas não é bem assim. Tem algum pescador aqui? Não? Não. Ainda bem, nem conta a história então. Mas eu também não sou pescador. Mas pesquisando aqui, eu entendi que é o seguinte: quando se lança as redes é para pegar muito peixe. Se quiser pescar individual, peixe individual, é no anzol. Mas se quiser pegar muito peixe, é na rede. Só que a rede lançada, vem muita coisa. Vem um monte de porcaria. Até restos de peixe que morreu. E se isso ficar incrustado nas redes, isso pode apodrecer a rede. Apodrecendo a rede, o que acontece? Vaza os peixes vão embora. Por isso que a cada pescaria eles precisam lavar, limpar as redes, para poder preparar para um novo lançamento.
de rede. E o Pedro, a princípio, ele estava um pouco resistente, querendo justificar para Jesus o injustificável. Às vezes Jesus pede alguma coisa para você e você tenta justificar o injustificável. Senhor, eu não fui na tua casa porque está chovendo. Senhor, eu não fui porque está frio. A gente tenta justificar o injustificável. Eu sei que Jesus deve ter olhado, cruzado os braços, Pedro falando: Senhor, já lançamos, já fizemos tudo a noite toda. Jesus não falou isso, mas eu imagino assim, ele dizendo assim, vai para o lado mais fundo e lance as redes. Mas já fizemos isto a noite inteira. Repararam lá que não foi 2 horas que eles pescaram, não foram 3 horas, foi a noite inteira. E não pegaram nada. Mas sobre a tua palavra, começaram a pegar. A primeira rede que eu trago aqui para vocês, para nós lançarmos, eu estou aqui no meio também, é lançar as redes da obediência. Foi a primeira rede que Pedro lançou. Antes de lançar a rede para pegar peixe, ele lançou as redes da obediência. Ele acabou obedecendo. No final, depois que aconteceu o milagre, ele caiu de joelho diante de Jesus. Afasta de mim, Senhor, eu sou pecador. Ele reconheceu que o milagre veio de Jesus. Se for pela capacidade humana, nós não temos condições de fazer milagres. Se você já foi alvo de um milagre um dia, é porque Deus permitiu, é porque Deus fez o milagre na sua vida. Mas cabe a nós obedecer. E graças a Deus o Pedrão obedeceu e o destino foi outro. A provisão daquele dia estava garantida. Provisão do dia? Não, provisão da semana. Porque encheu um barco de peixe, depois eles pediram apoio dos amigos, estavam em outro barco, encheram esse outro barco também, e os dois estavam a ponto de afundar, de tanto peixe. Nas nossas vidas, irmãos, é preciso saber a quem obedecer. Podemos obedecer a nós mesmos, podemos obedecer a Deus, podemos obedecer até ao nosso inimigo. Pastor, ele não habita em nós, quem habita é o Espírito Santo, mas ele influencia. Todas as vezes que você vê uma intriga entre um irmão e outro, um parente e outro, você pode se aprofundar, faz uma pesquisa, um raio-x, o inimigo está influenciando ali. Então você pode obedecer a sua própria voz, pode ser que não dê muito certo, foi o que aconteceu com Pedro. Você pode ouvir a voz do inimigo e querer fazer intrigas, ou você pode ouvir e obedecer a voz de Deus, que essa é a correta. Obedecer a voz correta. Até a nossa consciência, irmãos. Se a gente parar para pensar, a nossa consciência é falha. Porque você pode cauterizar a sua mente, a sua consciência, e aí continuar às vezes até fazendo coisa errada, achando que está fazendo certo. Quando ouvimos e obedecemos a voz de Jesus, a nossa história muda. Essa história dessa pescaria, isso não é história de pescador, está na palavra de Deus. Mudou a história daqueles homens, para eles perceberem que
que eles não estavam lidando com alguém qualquer, mas com o Filho de Deus, aquele que tem a palavra forte, poderosíssima, para mudar a nossa história. Jesus pode mudar a história da sua vida, apenas com a palavra. O que fez Paulo cair no caminho de Damasco? A palavra. Quem é, Senhor? Eu sou a Jesus a quem você persegue. Quando ouvimos e obedecemos Jesus, começamos a trilhar o caminho da vitória. Foi o que aconteceu com eles. Enquanto eles estavam ouvindo a própria voz, a voz da consciência, dando desculpas porque não tinham pegado nada, e não adianta. Irmão, a gente precisa tomar muito cuidado, é quando a gente já fala não de pronto. Para pensar um pouco, reflita, aí depois você responde. Porque às vezes alguém dá uma sugestão, você, não, deixa eu terminar de falar, nem terminei de falar. Não, tem um conselho, não, calma. Reflita pelo menos. Você fala de pronto, não. Aí fica a sua voz contra a voz de Jesus, a sua palavra contra a palavra de Jesus, e aí você não vai a caminho algum, volta com as redes vazias, fica andando em círculo, trabalhando a noite inteira, se esforçando com a própria força do braço, e não consegue nada. Mas a partir do momento que você começa a obedecer, a lançar as redes da obediência a Jesus, as coisas começam a mudar de rumo. E aí você começa a trilhar o caminho para a vitória. Aquilo que Jesus falar para você, ainda que você ache absurdo, ainda que você acha que é meio surreal, você, mesmo assim, obedeça. Lancem as redes da obediência. Outra rede que a gente precisa lançar, meus irmãos, são as redes da confiança. Confiança e fé, elas caminham juntas, são irmãs. Confiar já está na nossa responsabilidade, não na de Jesus. O de Jesus é de dar a palavra. Mas qual é a nossa? Obedecer, que é a primeira rede, e a segunda é confiar. O Pedro foi esperto, em certo sentido ele foi esperto, porque ele deve ter pensado como todo ser humano pensa, como as esposas pensam, como os maridos pensam. Falou assim, se eu lançar a rede e não pescar peixe nenhum, quem vai ficar desmoralizado? Jesus. Eu falei, né? Não é geralmente assim, o marido fala para a esposa, não te falei? A esposa fala para o marido, eu não falei para você que não ia dar certo? Aí, mas se ele obedece a palavra de Jesus e vem com peixe, aí, amém, glória a Deus. Foi Jesus. Mas ele foi esperto, num certo sentido. Mas deu certo porque ele ouviu, ele foi obediente à palavra de Jesus, e ele também, ele confiou nessa palavra de Jesus. Deu certo? Muito certo. Então, confiar implica em não questionar. Gente, quando vier de um ser humano, a gente pode até questionar, porque se você não tem especialidade naquele assunto e outra pessoa tem, um contador, por exemplo, vai querer discutir com um contador sobre imposto de renda, ele é doutor no assunto. Mas, quando você estiver conversando com Jesus, você não pode questionar, não deve questionar nada, só obedecer e confiar. Porque ele vai fazer o melhor, ele não está falando isso para você ir para o mar mais uma vez, só por ir.
e lançar as redes só por lançar. Não, tem fundamento. Aquilo que Jesus fala tem fundamento. Tem certezas ali, tem garantias ali. Confiar significa não ser pessimista. Lançar as redes da confiança é não ser pessimista. Por pior que esteja a minha e a sua situação, a última palavra é de Deus. A última palavra é de Jesus. Não é minha, não é sua. Não é do médico, não é do advogado, não é do contador. A última palavra precisa ser a de Deus. Se aí Ele deu a última palavra, é aquilo. Mas enquanto Deus não der a última palavra, todas as outras palavras podem cair por terra. Todas as desculpas, todo o pessimismo pode cair por terra. Confiança em si mesmo. Para certas situações, nós precisamos tomar cuidado com a confiança em si mesmo. Abnegar ou deixar, por exemplo, de confiar em Deus e querer confiar em si mesmo. Jesus, o Senhor não é especialista nessa área, eu sou especialista. Deixa comigo. Nunca façam isso. Olha só, ele não era especialista, mas fez um grande milagre. A gente pensa que é especialista. O especialista é o Senhor Jesus. Ele é especialista em medicina, ele é especialista em direito, ele é especialista em contabilidade, ele é especialista em ser humano. Ele conhece eu e você por dentro e por fora, de cima a baixo. Então, lance as redes da confiança em Jesus. Aquilo que ele fala para você, cumpra. Tem outras redes para lançar. A rede da esperança. A palavra de Deus nos diz lá em Lamentações 3:21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que pode me trazer esperança. Então nós temos que trazer à memória tudo que nos dá esperança, principalmente em momentos de crise. Porque em momentos de crise parece que você não vê saída. Você só vê rede vazia, rede furada. No momento de crise, a gente precisa lembrar daquilo que me dá esperança. Você tem que lembrar dessa história aqui, bíblica, verdadeira, que aconteceu e que um verdadeiro milagre aconteceu, em meio a uma crise, em meio a um momento de tristeza, de decepção, de falta de alimento, acabou, não tem um peixe aqui. E de repente, 2 barcos aparecem ali, e você vê como é rápido. Quanto tempo isso demorou? Meia hora? 40 minutos? Olha o tempo. Mas é o tempo de Deus. Num tempo aqui, redes vazias, barcos vazios, pessoas tristes, decepcionadas, cabisbaixo, decepcionadas, e alguns minutos depois, pessoas felizes, barcos cheios, redes cheias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lance as redes da esperança em Deus. Espere o que Ele vai fazer. O que Ele vai fazer? Não sei, mas vai fazer. O que? Não sei. Pastor, minha situação é essa. O que Deus vai fazer? Eu não sei, mas eu sei que Ele vai fazer. Vamos colocar diante de Deus a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Lance as redes da esperança, porque a solução está perto. A gente não pode nadar e morrer na praia. Continue nadando, continue remando, continue lançando redes. Que uma hora o milagre acontece. Uma hora a rede volta cheia de peixe.
Lance as redes da esperança, porque você é servo do Altíssimo. Deixa eu falar com você, meus irmãos. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, você é um jovem de fé. Você é de Deus. Se Ele caminhou com você até aqui, você acha que Ele não vai dar continuidade? Será que só porque apareceu um problema, uma crise, uma adversidade, Ele não vai continuar com você? É claro que vai, e vai mais além. Você é servo do Deus Altíssimo, aquele que tem a palavra final. Tenham obediência, fé, confiança e esperança. Outra rede que é importante a gente lançar, meus irmãos, é lançar as redes dos relacionamentos. Pastor, o que isso aí tem a ver com essa história? Aonde tem relacionamento aí nessa história? De ponta a ponta tem relacionamento aqui. Primeiro, o relacionamento de Jesus com os seus discípulos pescadores. Relacionamento. Ordem contra ordem, pessimismo, não, mas eu vou. Foi relacionamento. Quando o primeiro barco estava cheio de peixe, quase afundando, o que aconteceu? Os amigos foram chamados e trouxeram outro barco. Será que se eles não tivessem relacionamento, não fossem amigos dos outros pescadores, será que eles viriam ajudar? Não sei, mas eles eram amigos, eles tinham um bom relacionamento entre os pescadores. E aí chamaram o outro barco, ele veio e ajudou. É importante nós lançarmos redes de relacionamentos, irmãos. Porque nós, hoje, atualmente, 2024, século 21, nós estamos todos os dias nos relacionando. E os relacionamentos precisam de cuidados, para que as redes não se arrebentem, que as redes não se rompam. Relacionamentos precisam de manutenção constantemente. Existe a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. Qual a diferença entre elas? Mas as duas precisam nos relacionamentos. A primeira, na manutenção preventiva, é para evitar o conserto. Quando você, meu irmão, minha irmã, tem um relacionamento bom com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, você está fazendo uma prevenção, está fazendo um relacionamento cuidadoso. Isso é uma prevenção, é para evitar o conserto. E a manutenção corretiva? A corretiva é gastar energia para fazer o conserto. Porque a rede se arrebentou, porque você não teve cuidado, porque você não lavou a rede, você não cuidou da rede, e a rede se rompeu. Relacionamentos precisam de cuidados. Casei e acabou. Meu filho obedece e acabou. Relacionamentos familiares precisam constantemente de manutenção preventiva. Precisam de diálogo, de conversa. Para que os nossos relacionamentos sejam os melhores possíveis. Invista principalmente em relacionamentos familiares. Todo o esforço, toda a dedicação que você presta para a sua família, nunca será em vão. Nunca será em vão. Mas eu tenho que cuidar sempre do meu filho. Amém, cuide do seu filho. Pode ser que ele não fique para sempre com você. Cuide do relacionamento do seu marido. Pode ser que nem sempre você vai ter ele por perto. Cuide dos relacionamentos da sua esposa. Pode ser que você não tenha ela para sempre. Tudo que fizermos para nossa família será investimento, não é gasto.
Ah, eu gastei tempo, eu gastei dinheiro. Não, você investiu dinheiro, você investiu tempo. Para a família a gente não gasta, a gente investe. Relacionamentos de amizades. Um dia é você que está precisando, outro dia outra pessoa pode precisar de você. Isso é relacionamento. Lance as redes dos relacionamentos. É importante fazer essa prevenção. É importante cuidar dos relacionamentos familiares, entre irmãos, igreja, entre colegas de trabalho, colegas na escola. É importante. No trabalho alguém pode te ajudar numa dificuldade que você tem. Num trabalho escolar, o outro colega pode ajudar. Relacionamentos. Cuide dos relacionamentos para que as redes não furem, não se estraguem. E isso é diariamente, é todo dia. Finalizando, meus irmãos, lancem as redes sobre o nosso Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade. Então lance essas redes para o nosso Deus. Lance as redes da sua dor no corpo ou na alma. Às vezes a dor na alma é pior do que a do corpo. Você toma um analgésico, um anti-inflamatório, passa a dor do corpo, mas a dor na alma, a alma da psique humana, do emocional. Lance as redes da dor sobre o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Deus aquilo que você não conseguiu resolver, que você tentou, que você falou que era especialista, que sabia de tudo, cuidava de tudo, mas não sabia de tudo e não cuidava de tudo. Lance sobre Deus tudo aquilo que você não conseguiu resolver. Aquilo que está ao seu alcance, amém, glória a Deus, vai, resolva, você é especialista. Mas aquilo que você não conseguiu, entrega para Deus. Lance as redes sobre o nosso Deus. Eu não vou falar meu Deus, individualmente cada um pode falar, meu Deus, mas é o nosso Deus. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Lance sobre Deus aquilo que está te incomodando. Você veio aqui nessa noite, alguma coisa está te incomodando. Será? É uma dor física? É uma dor emocional? É problema financeiro? É problema de relacionamento? Lance sobre Deus, porque Ele tem cuidado de nós. O problema é que às vezes a gente quer dar respostas igual Pedro deu, de sopetão. Não, mas já fizemos tal. Falei para você lançar a rede, vai mais profundo. Mas Senhor, vai para o mar, lança as redes sobre Deus. Lance sobre Deus todas as suas inquietações. O que está te inquietando, o que está tirando o sono? Lance isso sobre Deus. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem dado provas de que tem cuidado de nós. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Você pode até dizer assim: Senhor, eu já tentei de tudo, mas sobre a Tua palavra, eu vou lançar essas redes. Sobre a Tua palavra, não sobre mais a minha, porque sou falho, sou homem, imperfeito, limitado. Mas quando você lança as suas redes, mas sobre a palavra de Jesus, as coisas mudam de figura. Lance as redes da obediência para Jesus. Lance as redes da confiança sobre Jesus. Lance as redes da esperança sobre Jesus. Lance as redes dos seus relacionamentos. Coloque diante de Deus os seus relacionamentos. Se algo não está indo bem,
lance e manda para Deus. Lancem as redes sobre o nosso Deus. Se você não deu solução, Ele vai dar. Se você não resolveu, Ele vai resolver. Essa foi uma comparação, irmãos, de uma história bíblica real, em que muitos assuntos ocorridos ali são transferidos para nós hoje. E diante disso nós temos duas posturas. Ou ficar estagnado, não vou lançar a rede nenhuma, vou ficar paradão aqui, as redes vão ficar aqui. Ou a segunda postura é lançar todas essas redes. A responsabilidade é sua, é minha. Mas se deu certo lançando as redes sobre a palavra de Jesus, eu tenho certeza de tudo que Ele falar para você, com relação a redes, você pode lançar, que vai dar certo. A pescaria vai ser boa, vai ser mais do que boa, vai ser excelente, vai ser suprassumo. Porque eu nunca me decepcionei, eu nunca vi ninguém que se decepcionou com Deus. Eu nunca vi ninguém se decepcionar com a palavra de Jesus. Porque não é uma palavra humana, é a palavra do Filho de Deus. Nessa você pode confiar, nessa você pode ter esperança. Para Ele você pode lançar essas redes. Aí fica para cada um de nós essas duas decisões. Ou manter as redes paradas, no barco ali, inerte, sem serventia nenhuma. Ou você vai para o mar e lança as redes. Aí é uma responsabilidade de cada um, minha e sua. Mas o resultado vai fazer toda a diferença. O resultado pode ser um barco cheio de peixe, ou o resultado nenhum. A rede vai ficar aqui, os barcos vazios, sem nenhum peixe, sem nenhuma provisão. Ah, mas você quis assim. Sobre a tua palavra você devia ter lançado as redes. Mas o meu barco está vazio. Mas depende de você, meu irmão, minha irmã. Depende de nós. Lançar as redes. Lancem as redes sobre a palavra de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, irmão, vamos orar. Agradecendo a Deus pela sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que foi lançada nesta noite como redes, para alcançar pessoas, para que possam vivenciar a diferença que é confiar, obedecer e ter esperanças em Jesus. Obrigado, Senhor, pela confiança que nós temos no Senhor. Sabemos que o Senhor vai fazer o melhor para nós. Sabemos também, Senhor, que depende de nós as escolhas, as decisões de lançar ou não lançar as redes. Mas desperta em nós, Senhor, o desejo de lançar as redes, mesmo que tenhamos tentado de várias formas lançar as redes. Sobre a tua palavra, Jesus, nós queremos nesta noite que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para ouvir e obedecer a tua palavra, a tua voz, voz de autoridade, voz de milagres, voz de resultados. Ó Deus, nos abençoe e desperta-nos, ó Deus, da nossa inércia. Desperta-nos, Senhor, para a ação, para agir, para fazer a nossa parte, Senhor, porque a parte do Senhor eu sei que é bem feita e é sempre feita.
nos abençoe. Abençoe a todos que ouviram, ó Deus, pela live, que estiveram aqui presentes, para que possam lançar as redes, serem obedientes a Jesus, e assim serem salvas na alma, salvas no corpo, salvas de várias formas. Ó Deus, nos abençoe, nos dê uma semana de paz na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneça com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Permaneçam em pé, irmão, vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Honra, glória pertencem ao Senhor, todo louvor, toda adoração. Honra, glória pertencem ao Senhor, toda adoração. Em uma só voz cantamos: Santo é o Senhor. Um novo som se espalhará. Em uma só voz cantamos: